Bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, boa madrugada, tô quase na madrugada aqui, mas é mais um curtão sobre qualquer coisa, e hoje a qualquer coisa é a Rússia czarista. A Rússia czarista é o que era a Rússia antes da Revolução Bolchevique, que é a Revolução de 1917, que é a implementação dos comunistas no planeta. Então, o que que tinha antes da Rússia o que tinha na Rússia antes do comunismo, né? Compreender a situação do Império Russo no final do século XIX e no início do século XX. Então, 1917 é o ano que acaba os czares. O Nicolau II ele é morto, que ele era o último czar que existia. Qual que é a grande questão aqui para a gente entender o que era a Rússia antes? A gente tem que lembrar um pouco o que era o absolutismo e os laços de servidão e que a Rússia era um sistema político meio parecido com isso. Quando falamos desse termo, de que período da humanidade você recorda? Hum, Agora, vejamos aqui, ó. São características do período medieval, do século V ao século XV da Idade Média. Porém, vamos observar nesta aula que a Rússia czarista apresentava características semi-feudais até o século XX, o que tornava um estado relativamente atrasado às potências europeias do mesmo período, né? O czarismo. O czarismo é simples, porque czares, o que lembra vocês? A Roma, né? É os imperadores romanos. Mas a característica vem porque os czaristas eles vão ser imperadores russos com características de conquista, né? De espaço, assim. Compreende-se por czarismo um período de domínio do Império Russo entre os anos de 1547 a 1917. Se não me engano, a Rússia, o começo dessa civilização, dessa unidade política, assim dizer, foi lá no século IX, com os russos, que eles vão tirar o povo eslavo, mas o povo eslavo ainda tem até hoje lá. Eles vão entrar em conflitos, vão conquistar uma unidade ali por onde é Moscou, no oeste da Rússia mesmo, depois vão se expandir para o leste, onde é a Sibéria, né? E vão se expandindo até se tornar o maior império de território que existe até hoje, na verdade, é o maior país que existe, né? É um império. Né? Iniciou-se com, tanto que era maior na época daí eles vão fazer a União Soviética para se expandir assim em pequenos, pegar mais os pequenininhos, mas daí hoje em dia não tem mais União Soviética. Iniciou-se com a conquista de Ivan IV, o Terrível, mas o território russo só se tornou um império mesmo durante do Pedro I, quando foi-lhe conferido pelo Senado o título de imperador ou czar, após as campanhas militares de expansão, entendeu? E defesa do território. Isso que arremete às coisas dos romanos, porque o romano era um império que estava sempre em expansão, ele era um império da guerra ali, né? O que os romanos tinham, só para a gente lembrar, os czares romanos, os Césares romanos, né? A, a Roma, ela tinha um negócio que era assim, ó, eles conseguiam se expandir muito rápido e conseguir alastrar aquela fronteira muito rápido. Como assim, por exemplo, pensa a garrafa. Eles podem, o Império Romano até aqui. O nosso exemplo na garrafa, que ridículo, né? Aí eles conseguiam chegar aqui e conseguir manter esse território. Eles vinham até aqui e mantinham esse território. Isso era uma característica do Império Romano. A Rússia é o maior império que tem até hoje, entendeu? Em território, entende? Por causa do czarismo aqui. O governo era uma monarquia absolutista, então, do rei, de reis com poderes absolutos. E todo o poder se concentrava na mão dos czar. A palavra czar, Caessus, fazendo referência aos imperadores romanos, que na Rússia era tido como eleito por Deus por causa do absolutismo e tal, entendeu? Referência ao absolutismo. Possuía prestígio social na maioria da população camponesa. Prestígio, ele era prestigiado. O czar era o nobre e o clero ortodoxo possuíam enormes privilégios e eram donos da maior parte das terras russas. O que nossos amigos comunistas fizeram quando chegaram lá? Com os clérigos ortodoxos nobres que eram donos da maioria da terra russa, eles pegaram tudo para ele, é tudo nosso, como diriam os memes. No final do século XIX, o Império Russo era o maior no país do mundo, então esse negócio chamado planeta Terra, que é onde é que tem os pedaços de terra que a gente vai conquistando aqui, ó, é maior, né, cara? Olha o tamanho que os caras conquistaram e tal. Chega até o Alasca aqui, né? Ó. População cerca de 120 milhões de habitantes, o que era o Brasil, acho que o Brasil está um pouco mais hoje em dia, mas era a população do Brasil, composta hoje em dia, né?
composta por dezenas de povos com línguas e costumes próprios. A Rússia, na real, ela é assim, ela é um império que ela é dividida em várias repúblicas, se não me engano, é 11 repúblicas. E essas repúblicas vivem em treta interna, assim, sabe? Então, obviamente, as aqui, onde é que são as capitais, elas ganham mais, e elas pegam coisa das outras. Aqui tinha uma república bem famosa, que uma vez eu dei aula, tive que ler sobre isso, que é a Chechênia, da Chechênia estava em expansão. Aqui é a Ucrânia, né? Aqui, ó, e a Ucrânia, ela agora está naquela guerra, que era da Rússia, daí ela, logo depois que a Rússia. Aquele que é outro assunto, né? Mas daí, depois que a Rússia saiu da guerra, eles aproveitaram e viraram independente. Por isso que a Rússia meio que está querendo de volta. Tem várias questões que envolvem, né? Essa é uma delas. E daí como que era a Rússia aqui só? A maioria da população camponesa, 85% dos camponeses, que eles eram conhecidos como os mujik. E daí tinha os senadores, senhores, que eram os boiardos. E esses pagavam altos impostos pelos usos das terras e por isso viviam em situação de miséria. Eles eram os mais atingidos pelo analfabetismo, por doenças, aqui tem doenças, crises e fomes que assolavam. E aqui tem o senhor retrato o cotidiano da vida da população russa. O cara pagando impostos aqui, triste. 6 minutinhos e pouco. Adeus. Não é foto.